E agora vamos falar sobre objeções. E aqui, gente, objeção é um negócio muito doido, porque a maioria dos vendedores, desculpa a expressão, cliente bateu o pé, o vendedor saiu correndo. Sabe por quê? Porque tem medo de se posicionar e tem medo de falar sobre objeções com o cliente. Toda vez que o cliente fala assim, meu carro, você pagou muito pouco, ele levanta da mesa, corre lá no gerente e aí fala assim, o cliente está reclamando que pagou muito pouco. E aí o cliente fala assim, esse teu carro está muito caro. Ele levanta da mesa e ele vai lá falar para o gerente que o carro dele está muito caro. Então você precisa, para aumentar a sua conversão de vendas, trabalhar muito forte o contorno de objeções. Mas afinal, Rodrigo, o que são objeções? E aqui eu separei essa tela, porque aqui dentro de objeções a gente tem o que é e como, né? O que fazer quando o cliente apresenta alguma objeção, ok? Então ele fala assim, o que é? Objeção são dúvidas, pessoal. Objeção é o cliente que quer saber mais. Objeção é o cliente que não está acreditando, às vezes, naquilo que você está falando. Ele não se sentiu seguro, né? Ou ele quer mais vantagens. Então, pessoal, eu gosto de pegar o primeiro tópico ali de dúvidas. Gente, toda vez que o cliente coloca uma objeção, ele não está 100% seguro daquela aquisição, daquela compra. É o famoso será. Será que esse carro é bom do jeito que você está me falando? Me mostra que esse carro é bom desse jeito que você está me falando. Às vezes é isso que o cliente está querendo dizer para você. Às vezes ele está dizendo para você assim, viu, faz um test drive comigo. Só para eu sentir o carro, que eu vou ter certeza que o carro é bom e eu vou comprar. Mas sabe o que acontece? Quando o cliente fala não para você, ou quando o cliente faz uma pergunta, você se desespera. E aí você sai correndo, e aí você vai tentar justificar, e aí você vai querer tentar descobrir alguma coisa, vai querer dar uma resposta, sei lá da onde, para o cara. Não vai dar certo. E aí você tem que ter muita cautela, tem que respirar. A objeção você tem que ter calma, você tem que ser tranquilo, porque tem uma técnica que eu vou falar daqui a pouquinho, que você consegue contornar 100% das objeções. Pessoal, e aqui eu falo para você, 100% das objeções. Vou explicar um pouco melhor. Você consegue entender de verdade qual é a objeção do cliente em 100% dos casos. E é simples, é tão simples que vai ser até engraçado na hora que eu mostrar para vocês. E aqui o que fazer? Quando o cliente tem dúvida, pessoal, você vai esclarecer melhor a dúvida do cliente. Quando o cliente tiver dúvida, você vai, quer saber mais, você vai informar melhor. Quando o cliente não acreditar, você vai comprovar para ele. E quando o cliente quiser mais vantagens, você vai negociar mais vantagens com ele. É dessa maneira que você tem que fazer quando as objeções aparecem, ok? Só que olha a técnica que eu falei para vocês aqui agora, sobre objeção, e aí você vai começar a converter mais. Mas tem que perder o medinho. E pessoal, é engraçado. No primeiro momento, você vai ficar com medo. Ai meu Deus do céu, será que eu faço, será que eu não falo? Porque o que acontece? Na grande maioria das vezes, quando o cliente fala alguma coisa, o teu carro está muito caro. Qual que é a primeira atitude do vendedor? Qual que é a primeira? Pensa comigo. Ele vai falar assim, veja bem, senhor Rodrigo, é que esse carro está muito caro, porque eu peguei ele numa outra negociação, que ele teve que entrar um pouquinho mais caro, então é por isso que eu estou cobrando um pouquinho mais nele, ou porque ele quer justificar. A tua parcela está muito alta. Não, mas veja bem, senhor Rodrigo, essa parcela está alta porque o seu score, porque, na boa, não vai colar. Como dizia um amigo meu, Sandro, se estivesse assistindo, ele fazia assim, não colou, ele fazia bem assim. E é mais ou menos isso, você está meio que tirando o cliente para bobo, desculpa eu falar isso. Toda vez que o cliente dá uma objeção e você quer justificar, você quer contar uma história da carochinha, você quer dizer para ele, sei lá, o que está acontecendo, não vai dar certo. E às vezes você construiu lá na abordagem uma conexão bem legal, você puxou o cliente para o teu lado, a hora que ele soltou a objeção, você começa a contar essas historinhas, essa conexão ela vai se perdendo, porque o cliente está vendo que você não está contornando da maneira correta. E qual que é a maneira correta de você contornar? Devolva em forma de pergunta. É simples. E pessoal, você usa isso em casa com a tua mulher. Ai, que medo agora. A mulher está assistindo. Mas assim, por que eu estou falando isso? Pensa você chegar em casa e a mulher braba. É porque você fez isso. Por que você está perguntando isso, amor? Por que você está falando assim? Olha que loucura. E quando o cliente chega para você, não, teu carro está muito caro. Mas me explica um pouquinho melhor, por que você achou meu carro caro? Mas a tua parcela, me conta um pouquinho, onde foi que você teve uma condição melhor? Qual foi a parcela que você teve? Qual foi o valor financiado que chegou nessa parcela? Quando você começa a perguntar, você faz o cliente se explicar.
E aí você começa a entender o real cenário dessa situação. Quando você faz o cliente explicar, lembra que eu falei que você vai conhecer a fundo 100% das situações, ele começa a dar a receita do bolo para você. Ok? Então, toda vez que o cliente falar um não para você, lembre-se, esse não, primeiro, que ele não é para você. Não puxe isso para o teu pessoal. Afinal, você está fazendo uma negociação. E numa negociação, pessoal, o cliente está no papel dele de querer comprar da melhor maneira possível. E você tem que estar no teu papel de querer vender da melhor maneira possível. Então, lembre-se disso. Não pense que é pessoal. E aí, quando o cliente fala não, se você conecta uma pergunta, você começa a extrair dele o porquê que ele está te colocando nessa situação. Lembre-se, objeção são dúvidas, objeções são inseguranças do cliente. E aqui tem uma frase que eu gosto bastante, que a arte de transferir pressão, isso é a pergunta. Sabe a batata quente? Você joga no colo da pessoa? Quando você está ali e o cliente joga uma pergunta para você e você já se embanana, opa, ele sentiu que o poder está na mão dele, ele sentiu que ele vai poder te apertar, ele sentiu que você está inseguro, e aí ele vai te judiar, e aí ele vai te bater. Prepara, que você vai apanhar pra caramba. Agora, quando você entra no ringue, preparado, treinado, e o cliente vem dar o primeiro, você dá uma esquivada, você conecta um soco nele também, né? Fazendo uma analogia aqui com a luta, certamente você vai mostrar para ele propriedade, você vai mostrar para ele profissionalismo e você vai conseguir sair dessas objeções. Então não esqueça, essa aqui é uma dica muito valiosa, pessoal. Saia das objeções fazendo uma pergunta. Parece tão simples, mas eu vou falar uma coisa para vocês. 90% dos vendedores não faz isso. Entra direto na justificativa. E lembrando, pessoal, olha que loucura. Nessa aula de negociação, nós estamos falando aqui do caso objeção, mas nessa aula de negociação e objeções, né, e fechamento de venda, nós temos 9 tópicos dentro do DNA de vendas. 9 tópicos para falar dentro dessa aula. Então, olha como tem muito conteúdo, tá?